Saudações, meus amigos, aqui com vocês, Cristiano. Hoje eu quero apresentar alguns fatos, algumas notícias relativas ao nosso país, notícias de fatos lamentáveis, da omissão do nosso poder público, do nosso jornalismo, da sociedade também, claro, e principalmente de como nós estamos na mão de criminosos, inimigos da pátria, de pessoas que não têm nenhum compromisso com o Brasil, mas sim em desestabilizar a sua situação interna, a sua situação externa, em prejudicar as nossas relações com outros povos e culturas e, claro, dificultar a vida da maioria dos brasileiros. Você que mora numa favela, você que mora em um bairro, talvez tenha percebido que muitas vezes o seu bairro não tem saneamento, não tem escolas, não tem bibliotecas, não tem absolutamente nada. Mas aí você vai ver pessoas na internet se apresentando como grandes patriotas, né, utilizando a camisa da seleção brasileira, sujeitos que não têm dinheiro para o seu saneamento, sequer para fazer uma calçada que preste em frente à sua casa, mas tem dinheiro para muita coisa desnecessária, para muita banalidade. Vejam só essa manchete aqui. Jornalista da Pública explica como Dallagnol buscava dinheiro em sua colaboração com os Estados Unidos da América. Isso aqui saiu no Diário do Centro do Mundo, vocês estão vendo aqui o link. Espero que vocês leiam essa reportagem aqui. Claro que antes de falar da reportagem, antes de lê-la, de comentar com vocês, quero aqui deixar os meus mais sinceros elogios ao trabalho da Natália Viana, porque uma coisa que está faltando nesse país é jornalismo investigativo, principalmente do assunto do qual nós vamos falar hoje. A jornalista Natália Viana, da Agência Pública, publicou uma thread em seu Twitter explicando como o procurador Deltan Dallagnol atuava em busca de dinheiro quando colaborou com o governo americano. Confira abaixo. A Lava Jato e o governo americano. Vocês estão vendo aqui as fontes, claro que são a Agência Pública e o The Intercept. Publicou 5 reportagens investigativas sobre a relação entre a Lava Jato e o Departamento de Justiça americano, DOJ. Essa thread resume e organiza as principais descobertas. Aqui temos algumas informações muito interessantes. Vamos aqui à primeira. Desde pelo menos 2015, havia comunicações entre o DOJ e Deltan Dallagnol. Em fevereiro, Rodrigo Janot foi aos Estados Unidos acompanhado de Dallagnol e outros procuradores para apresentar as investigações e discutir um acordo de cooperação judicial. Temos aqui a notícia, Janot chega aos Estados Unidos com força-tarefa da Operação Lava Jato. Aqui vem a primeira pergunta a ser feita, né? O que uma força-tarefa de uma investigação relativa ao governo brasileiro e principalmente ao aparato policial brasileiro está fazendo nos Estados Unidos? Essa é a primeira pergunta. Será que eles foram lá como turistas, ver a Disney, né? Talvez conhecer os Grandes Lagos nos Estados Unidos ou alguma outra coisa relacionada com cultura, com a aproximação entre os nossos povos? Fazer compras de eletrônicos para vender mais caro aqui? Não. É claro que não. Daí segue. Por sua vez, o então chefe da Unidade de Corrupção Internacional do FBI, George Wren McCarran, diz que desde 2014 o FBI estava buscando países que poderiam convidar agentes do FBI até o país para analisar investigações de corrupção que tivessem um nexo com os Estados Unidos. Vejam só que interessante, agentes do FBI vir até o Brasil para analisar investigações de corrupção. Bom, é claro que em se tratando de uma personalidade do FBI, ele não vai, né, dar os pormenores de como eles irão analisar essas investigações. É claro que aqui tem muito mais coisas que dizem respeito, antes de qualquer coisa, à intervenção no território brasileiro. Quer dizer, se muita gente hoje em dia fala, né, intervenção militar, nós estamos hoje sob intervenção estrangeira, muito séria, senhores. E não é uma intervenção de países como Cuba, Coreia do Norte, China ou Rússia, não. É dos Estados Unidos. E todas as pessoas que falam em intervenção, seja de Cuba, seja a Coreia do Norte ou Rússia, essas são pessoas que querem, através dessas, né, evocando fantasmas da Guerra Fria,
camuflar o verdadeiro responsável pela intervenção e fracasso do nosso país. Em outubro de 2015, Deltan e CIA, Deltan e companhia, organizaram, porque aqui realmente não ficaria surpreso se fosse realmente CIA, né? Mas corrigindo, Deltan e companhia, organizaram a visita de procuradores do DOJ e agentes do FBI e fizeram um excelente briefing sobre as delações. De quebra, apresentaram-nos para os advogados dos delatores da Odebrecht e Petrobras. Aqui nós temos a reportagem, vocês estão vendo como a Lava Jato escondeu a visita do FBI e procuradores americanos. A princípio eu quero enfatizar uma coisa aqui. Não tenho nada contra o Brasil, né, e acredito que qualquer pessoa sensata, absolutamente nada contra o Brasil ter acordos com agências de inteligência de outros países para troca de know-how. Talvez para algum tipo de curso, né, que seja supervisionado e que seja de acordo com os interesses do Brasil. Mas a primeira pergunta, por que foi escondido? Por que foi escondida a visita do FBI e de procuradores americanos? Por que isso não saiu nem na grande nem na pequena mídia brasileira? Apesar de que na pequena mídia brasileira, né, houve indícios, houve suspeitas e, claro, acusações, mas acusações sem um fundamento concreto. Alguns dias atrás eu postei um vídeo do famoso politólogo russo Nikolai Starikov, no qual ele diz que o impeachment contra Dilma foi feito com dinheiro americano. É claro que por ser um vídeo pequeno, que exige inclusive laconismo, então o que acontece? Muitas vezes você não tem muito tempo, né, para se envolver nesses pormenores e dizer em todos os detalhes, então você fala de uma forma que vai ficar marcada ali. Não, recebeu dinheiro. Isso deveria ser investigado. Precisa ser investigado e há inclusive indícios disso. Porque esse tipo de coisa eu tenho certeza de que não é feito apenas porque, porque eu acredito nos Estados Unidos, não. Geralmente nessas coisas, pode até ser que o Dallagnol seja, né, um grande entusiasta do imperialismo americano, isso aí não está excluído. É uma possibilidade que não está excluída. Mas essas operações, principalmente que interferem completamente na estrutura de um governo, de um Estado, são feitas, né, tem muito dinheiro na jogada, mas muito dinheiro. Dinheiro que nem sempre é dado de forma clara, né, mas muitas vezes em vantagens, né, o famoso por debaixo dos panos, de alguma forma. Às vezes até mesmo com a promessa de um futuro político promissor. Natália Viana, a Lava Jato escolheu dessa visita, claro que aqui ela se enganou, né, escondeu essa visita do governo federal. Então o ministro da Justiça, Eduardo Cardoso, contou à Pública que tomou um susto. Eu fui avisado pela PF de que havia uma equipe norte-americana em Curitiba estabelecendo diálogo com as autoridades. A PF me perguntou se isso havia sido autorizado por nós. Eu não tenho a menor ciência disso. Cardoso disse que interpelou Rodrigo Janot, que assegurou que se tratava de uma atividade exclusivamente não funcional, de alguma finalidade acadêmica. A visita sem autorização do Ministério da Justiça é ilegal. No entanto, quando interpelados pelo MJ, os procuradores garantiram que não se tratava de uma diligência e ainda esconderam os nomes dos agentes do FBI que estavam na comitiva para não causar ruído com o governo americano. Quer dizer, por que o nome desses agentes do FBI foi escondido? Não, porque o FBI é uma agência de inteligência, então não pode dar o nome dos agentes. Então, tudo bem que dê pelo menos um pseudônimo, né? Que dê pelo menos uma ciência de que agentes estrangeiros estavam em território brasileiro exercendo a missão, seja diplomática, seja lá qual seja ela. Quando um presidente estrangeiro visita o Brasil, normalmente essa segurança é feita pelos seus próprios agentes. E isso, claro, é um ato público, não é uma coisa escondida como nós vemos aqui. Daí vem. Documentos obtidos pelo The Intercept BR mostram que os agentes americanos iam a Curitiba para levantar evidências adicionais sobre o caso da Petrobras e conversar com os advogados sobre a cooperação dos clientes com a investigação em curso nos Estados Unidos.
Lava Jato driblou o governo brasileiro para ajudar americanos. Isso aqui é uma acusação muito séria feita pelo The Intercept. Depois da visita, procuradores sugeriram maneiras dos Estados Unidos contornarem o STF para interrogar brasileiros. Agora nós temos mais uma maneira de convencer empresas e indivíduos a revelar fatos, ameaçar informar as autoridades americanas sobre corrupção e delitos internacionais. A seguir, a Procuradoria-Geral da República toma um susto quando percebe que os americanos já estavam ouvindo testemunhos do caso nos Estados Unidos. Deltan diz que é tarde demais para voltar atrás. Os Estados Unidos estão com a faca e o queijo na mão para ouvirem. No ano seguinte, os procuradores do DOJ e agentes do FBI voltaram ao Brasil para interrogar os primeiros atores da Lava Jato. Dessa vez vieram com um acordo de colaboração judicial em lata assinado. No RJ viram Nestor Severo e Paulo Roberto Costa durante 9 horas cada um. Nessa visita também passaram por Curitiba, onde ouviram o doleiro Alexandre Youssef durante 6 horas. Alexandre Youssef durante 6 horas, assim como Agostilde Mônaco de Carvalho, assessor de Severo, que atua na compra da refinaria da Pasadena, no Texas. Então, quer dizer, isso aqui é pano para muita manga. Né? Desde outubro de 2015, representantes do governo americano já avisaram em reuniões fechadas que pensavam em impor a Petrobras, né? Aqui está a palavra-chave para a gente entender todo esse barulho em torno de corrupção feita no Brasil, né? em torno de impeachment e de outras coisas mais. E impor a Petrobras uma multa de 1,6 bilhões de dólares. Naquela mesma visita, Delta já recebeu um agrado. Ontem já falamos com eles sobre um asset sharing da multa e perdimento associados à ação deles contra a Petro. E em parte desses valores há alguma perspectiva positiva. Asset sharing é um termo elegante para divisão da grana, a famosa propina. Desde então, os procuradores brasileiros discutiam a possibilidade de receber uma parcela dessa multa e criaram uma fundação para gerir o valor bilionário, na qual teriam óbvia influência e que apoiaria projetos e treinamentos no combate à corrupção. Ao mesmo tempo, Deltan e Robertson Podsobon discutiam abrir uma empresa para atuar no mesmo campo. Vamos organizar congressos e eventos e lucrar, ok? Escreveu Dallagnol para sua esposa. A proximidade levou os procuradores a usar a parceria como modo de arrecadar mais, chegaram a buscar ligações de empresas de Singapura que investigavam com os Estados Unidos, pois assim poderiam envolver o DOJ e ampliar o valor das palavras de Deltan. Durante a apuração, pesquisei bastante o papel de Leslie Bakshiz, que hoje coordena a Unidade de Corrupção Internacional do FBI. Fluente em português, e seu nome do meio é Rodrigues. Rodrigues, nota minha, é um sobrenome luso-brasileiro. O primeiro registro dela é de 2012, quando ela veio para treinar PMs para a Copa. Leslie Bakshiz veio na reunião de 2015 e não voltou em 2016, mas é conhecida dos procuradores. Tami e Deltan falam com proximidade sobre ela. Amigo, amanhã viajo para Vegas. Que legal, Tamis, divirta-se muito por lá. E aproveite para descansar um pouquinho também. Férias merecidas, lógico. Alexandre disse que quando eu voltar, ele agenda a reunião com vocês, ok? Então a gente percebe, claro, um diálogo informal, né, que deixa principalmente esse amigo, né, aqui com tantos os, que a gente percebe. Segundo Rand McCahern falou em um evento em São Paulo em 2019, Leslie foi enviada em 2014 para ajudar nas investigações da Lava Jato. Leslie foi, em outra palestra, referida pelo ex-chefe como um trabalho tremendo e crítico para o FBI. O FBI atua na Lava Jato desde o seu começo e se gaba da operação. Leslie cresceu no FBI após ter atuado nos casos da Lava Jato. Virou em chefe das 4 unidades do FBI que investigam corrupção internacional e disse à AP: nós vimos muita atividade na América do Sul. Odebrecht, Petrobras, temos tido muito trabalho ali. Outros agentes do FBI também devem ser lembrados. Patrick Kramer, por exemplo, atuou na Guerra do Golfo e passou 6 meses no Consulado de São Paulo atuando em casos de corrupção.
em 2016. Tudo indica que era a ligação com procuradores da Lava Jato. Um dos diálogos que mais provocou polêmica foi uma troca talvez mais decisiva entre Vladimir Aras, da Procuradoria-Geral da República, e Deltan Dallagnol. Aras é especialista em cooperação internacional e avisou Deltan que não adiantava se comunicar diretamente com o governo americano. Aqui nós estamos vendo o diálogo. Por que essa relação é problemática? Primeiro, é importante entender que nos casos das leis FCPA, quem faz a investigação é o Departamento de Justiça americano. Não existe, nesse caso, separação dos Estados Unidos entre os procuradores de justiça e o executivo. Uma particularidade do sistema político americano, sistema político jurídico. Segundo a reportagem do Associated Press, feita com base em entrevista com Leslie Blackshear, os procuradores do FBI se reúnem a cada 15 dias para falar de consequências políticas e econômicas das investigações. Les explica, quando você está olhando para oficiais estrangeiros em outros governos, quer dizer, veja, na Malásia o presidente não foi reeleito. Nós vimos presidentes derrubados no Brasil. E esses são os resultados de casos como esses. Aqui nós temos a matéria da Pública, como o FBI influenciou procuradores da Lava Jato. E aqui temos, a nota 26, uma pergunta muito importante. A questão é mais de fundo. Pode um governo de outro país ser convidado para investigar propinas que ocorreram entre empresas brasileiras e cidadãos brasileiros para puni-las em seu país? E o pior, sem questionamento das autoridades ou da imprensa? Vale lembrar que no Ministério da Justiça, Sérgio Moro escancarou as portas para o FBI, com acesso a um posto de vigilância na Tríplice Fronteira, ponto estratégico para os Estados Unidos, a pretexto de combater o terrorismo internacional. Então esse aqui é o grande herói agora da imprensa brasileira, da direita, principalmente. Se bem que agora já não é mais chamado de herói, agora é chamado de comunista, porque deixou o governo Bolsonaro, escancarou as portas das nossas fronteiras para um Estado estrangeiro. Um Estado estrangeiro que é absolutamente indispensável aqui, visto que a Polícia Federal Brasileira, os órgãos de justiça, com certeza têm todos os meios necessários para lidar com questões como o terrorismo nas fronteiras do Brasil. Bem, aqui temos essa excelente matéria, excelente reportagem do Diário do Centro do Mundo e qual é a nossa posição sobre o assunto. Eu já publiquei muitas vezes em A Página Vermelha, tanto na nossa página no Facebook quanto na versão dela do Blogspot. O Brasil precisa urgentemente lidar com duas questões muito sérias. Para ser mais exato, nós podemos dizer aqui que é uma questão apenas, mas uma questão que é bastante ramificada, que é a intervenção de estados estrangeiros na soberania brasileira. Intervenção essa que se dá de forma, como nós podemos ver aqui, no plano dos serviços secretos, quer dizer, agências estrangeiras que têm livre acesso ao nosso país e até mesmo a investigações relativas à estrutura do Estado e ao nosso processo político, nós estamos vendo aqui. A intervenção de agentes estrangeiros no Brasil é muito, mas muito antiga. Basta lembrar que uma das razões pelas quais a intentona comunista foi aniquilada no Brasil foi exatamente devido à ação do Serviço Secreto Britânico, que por sua vez tinha um agente infiltrado no NKVD soviético, um agente duplo, mas todo agente duplo tem um lado que é mais interessante para ele. E esse agente ele revelou os planos para o Serviço Secreto Britânico, que por sua vez revelou tudo ao governo brasileiro da época. Tivemos nomes como Filinto Miller, um sujeito claramente vinculado à ideologia nazista, o nazista ideológico. Tivemos a intervenção em 1964, quando os Estados Unidos colocou na costa brasileira um porta-aviões exatamente para ameaçar o governo frágil de João Goulart, o Jango, na época era o presidente, e quer dizer, ali houve a ameaça de fazer do Brasil um novo Vietnã. Talvez teria sido
feito assim, talvez não, porque também os Estados Unidos estavam muito ocupados na Guerra do Vietnã. Foi instaurado um regime autoritário no Brasil, que trouxe gravíssimas consequências para a política e para a nossa história, principalmente para a integridade física de milhões de brasileiros. E nós tivemos, muito recentemente, o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Impeachment que, sem dúvidas, envolveu muito dinheiro dos americanos para os nossos políticos exatamente com esse propósito. Claro que muitas vezes essas informações elas saem na mídia, quer dizer, anos, às vezes dezenas, talvez até mesmo centenas de anos depois. E nós sabemos que, ultimamente, os Estados Unidos vem procurando, desde o governo Obama, desde o início do governo Obama, intervir na política externa, na cena política de outros países, de forma leve, né? O famoso soft power. Seria o poder suave, o poder leve. O que é isso? Uma forma de você influir nos assuntos internos de outros povos por meios como a cultura, e não apenas a cultura. Nós estamos vendo aqui a espionagem americana atuando em território brasileiro, mascarada de combate à corrupção. Eles contam uma historinha bonita, não, porque tem uma corrupção, vamos ter que acabar com a corrupção. Tiraram a presidenta Dilma Rousseff. O que aconteceu? Acabou a corrupção? Não. Tiraram, aliás, bem antes disso, o presidente Fernando Collor de Mello. Acabou a corrupção? Também não. Muito pelo contrário, eles apenas escondem outros tipos de corrupção e muitas outras coisas que não vêm ao nosso conhecimento. Exatamente por isso nós já dissemos muitas vezes que o Brasil deveria ter uma lei de segurança nacional. Não essa palhaçada que está aí. Foi criada somente com o objetivo de perseguir pobre. Foi criada com o objetivo de perseguir sujeitos como Rafael, pego com a garrafa de pinho-sol e por causa disso incriminado, pegou cadeia, sofreu lá dentro, Deus sabe o que esse infeliz passou. É criada, quer dizer, esse tipo de lei é criada exatamente para esse tipo de pessoas, como o Rafael. Para pessoas talvez como eu, como você. Não é criado para um sujeito que muitas vezes está na diretoria da Polícia Federal, está na delegacia de polícia, ou mesmo num governo, ou até mesmo na presidência, agindo segundo o interesse de potências estrangeiras, agindo para derrubar a nossa economia, para derrubar os resultados das bolsas de valores. E claro, por que os americanos fazem isso? Para manter aquilo que eles têm de mais precioso, o dólar, a valorização do dólar. Exatamente por isso os americanos financiam guerra e o caos. O caos é a melhor arma do dólar na atualidade. E os americanos interferem não apenas em nossa Polícia Federal e não apenas em investigações que supostamente visam combater a corrupção. Os americanos também intervêm diretamente no plano cultural, levantando bandeiras anti-brasileiras, de modo a controlar não apenas, quer dizer, a direita, não apenas nomes como Dallagnol, mas também a esquerda, precisamente a esquerda liberal. Só que esses, senhores, é um assunto para um outro vídeo.